Namastê. Boa noite, pessoal. Então, continuando a nossa série, esse é o penúltimo episódio, falando sobre o Templo de Salomão, construído pela Igreja Universal em São Paulo. Eu já falei do cristianismo, dentro do ponto de vista do cristianismo, por que o templo é um absurdo e por que a construção desse templo é a abominação desoladora, do ponto de vista do cristianismo. E hoje eu vou falar do ponto de vista do judaísmo, e de modo muito especial do ponto de vista da Kabbalah. Primeiro eu devo observar que qualquer pessoa que conhece a Bíblia e já viu o mínimo dessa construção do Templo de Salomão em São Paulo deve ter percebido que ele não está completo. Na entrada do templo você não vê as duas colunas, Jaquim e Boaz. Haviam as duas colunas. As mesmas colunas estão representadas no diagrama da árvore da vida, na Kabbalah. Dentro do templo existem duas réplicas bem vagabundas das colunas. Parece que elas são até meio que de plástico, sabe? Do lado do altar. Sobre estar do lado do altar vai ter um significado mais claro de porquê e misticamente o que isso significa no último episódio dessa série. Então você não tem... O templo não foi construído com ouro, não foi usado ouro, até o Edir Macedo mesmo já disse isso em entrevistas. Não há o altar dos sacrifícios, não existe o lugar santo, não existe os desenhos dos animais que haviam na parede do templo. Você não tem, enfim, uma série de detalhes que não são triviais. Vocês vão ver na leitura que eu vou fazer que eles não são triviais. Eles eram imprescindíveis para que o templo reproduzisse na Terra aquilo que ele é nos mundos superiores. Ele precisava seguir uma planta, e essa planta tinha que ser absolutamente precisa, segundo a Kabbalah, segundo o judaísmo. Eu também disse que o Edir Macedo e sua trupe, e seus pastores, formam o homem da iniquidade. Para quem não sabe, iníquo é aquele que transgride a lei. É o homem do pecado, em algumas traduções da Bíblia. E existe um sinal evidente de que eles são o homem do pecado, que segundo, agora eu não estou falando de judaísmo, né, falando de cristianismo ainda, que segundo a fala de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, entraria no templo e se faria passar por Deus, que é o uso do kippá e do talit. O kippá parece o solidel católico, que eles usam no alto da cabeça, você já deve ter visto muitos judeus usando. E o talit, que é como se fosse uma toalha que eles colocam sobre os ombros. Esse é o sinal inequívoco de que eles são homens do pecado. E de que aquela construção e o que eles fazem ali dentro é uma blasfêmia contra o Altíssimo. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente uma descrição, pontos de uma descrição do uso do talit. Para que serve o talit? Talit e tzitzit. Tzitzit são as franjas que você vê no talit, né? Aí esse texto começa dizendo: o exército de cada soberano traja-se com um uniforme distinto. É o símbolo da lealdade que o soldado deve a seu rei. O povo de Israel também possui suas insígnias especiais, que o identificam como servo de Deus. Uma delas são o tzitzit. Detalhe, se o povo de Israel que usa, e o Edir Macedo e seus pastores, não são israelitas, já começa o primeiro ponto. Eles são aqueles que não são judeus, mas fingem que são, que o livro do Apocalipse chama de a sinagoga de Satanás. Mais adiante, explicando o que é o tzitzit e o talit, ele diz: o tzitzit, os, que são as franjas, pelo seu nome e maneira com que estão ligados à roupa, aludem aos 613 preceitos da Torá. O equivalente numérico da palavra tzitzit é 600. Some a isso 8 pelo número de fios e 5 pelo número dos nós, 8 fios, 5 nós, e terá 613. Os 5 nós indicam também que temos de nos amarrar aos 5 livros de Moisés. Assim, a vista dos tzitzit serve ao propósito de lembrar o homem as suas obrigações, obrigações divinas, os 613 preceitos da Torá,
e protegê-lo de cair vítima aos atos pecaminosos relacionados com os órgãos mencionados. A visão atenta dos tzitzit serve como lembrete que conduz a uma observância consistente da Torá. No começo ele já tinha mencionado isso também. As franjas do talit, que são denominadas tzitzit, funcionam como lembrete de todas as mitzvot, todos os mandamentos da Torá. Aí eu pergunto, Edir Macedo come carne de porco? Com certeza come, seus pastores também comem. As pessoas da Igreja Universal comem carne de porco. É um preceito da Torá, a Torá proíbe. Edir Macedo guarda o sábado? O povo da Igreja Universal guarda o sábado? Não guardam o sábado. Eles acendem fogo no sábado, eles trabalham no sábado. É um preceito dos mais importantes da Torá. Se ele não guarda as mitzvot, por que é que ele se cobre com talit? O talit é um símbolo que o homem foi revestido, o judeu, revestido com Deus. É um símbolo da veste divina que foi tirada de Adão quando ele pecou e que é revestida do homem no momento que o homem se reveste no momento em que ele vai orar. Eles não são cumpridores da Torá. Eles se vestem com tzitzit, com o talit, e vendem para outras pessoas também vestirem impunemente, porque eles estão blasfemando, profanando. Assim como profanam os símbolos cristãos, porque no último vídeo, como eu falei muito do judaísmo, do templo no cristianismo, as pessoas podem pensar, então você está dizendo que o judaísmo não é válido como religião? Não, o judaísmo é válido como religião. Ele não é o judaísmo antigo, ele morreu, o judaísmo antigo morreu. Hoje existe um judaísmo mais espiritual, diferente. Mas aí pode parecer que eu estou dizendo que o templo é judaico. Ele não é judaico. Ele não é. Edir Macedo e seus pastores são a sinagoga de Satanás do livro do Apocalipse. Os que não são judeus, mas fingem que são. Eles não são judeus, mas fingem que são. Eles profanam os símbolos sagrados do judaísmo. Agora vejamos sobre o templo. Eu vou ler aqui para vocês uma descrição do Zohar, ou Zoar, né, como alguns gostam de pronunciar. Depois eu vou ler também algumas informações que eu retirei de alguns sites, um deles da própria Igreja Universal. Mas aqui é uma descrição tanto de Jerusalém como do templo. Veja bem. O santuário de Israel, a Jerusalém terrestre, foi fundado em meio ao regozijo de todos os mundos. A cidade dos reis fica no lado de onde vem o vento norte. Agora eu vos revelarei como Jerusalém passou a existir. Antes que o mundo fosse criado, Deus jogou no abismo uma pedra preciosa que tinha formado parte de seu trono. Uma extremidade desta pedra tornou-se fixa no abismo, enquanto a outra emergiu sobre o caos, sobre o torru, né? Aquilo que não havia forma. Então o fim projetado, que no início não era mais que um ponto na imensidão do espaço, começou a esticar-se à direita e à esquerda e em todas as direções. E nele o mundo se estabeleceu, ou seja, a partir desta pedra, né? A formação da Terra em volta desse ponto, porque só ficou um ponto, a pedra teria penetrado no abismo e só um ponto ficou para fora. A formação da Terra em volta desse ponto passou por 3 fases diferentes. O primeiro círculo é formado de matéria diáfana e límpida, transparente. O segundo círculo, que rodeia o primeiro, é feito de matéria menos límpida que o primeiro, mas mais delicada do que a terra. O terceiro círculo é feito de terra opaca, circuncidada por sua vez pelo oceano. Daqui a pouco eu explico isso. Essa formação também corresponde à do santuário, Jerusalém. O primeiro círculo ao redor do ponto supremo é o templo. Então o templo é aquele ponto em que a matéria é diáfana, ou seja, ela é mais espiritual. Ela é quase espírito. Basta você lembrar dos vídeos que eu falei de sacrifícios, que aqui o lugar onde o templo foi construído era um ponto onde matéria podia ser transmutada em energia. E que quando essa matéria era transmutada em energia ali, a matéria do mundo todo também era transmutada em energia. E em volta do templo, a cidade de Jerusalém cercada por seus muros, que é feito de matéria menos límpida, mas ainda mais delicada
do que o restante da matéria do mundo. O terceiro círculo é o resto do mundo. É por isso que quando se usa, há uma expressão muito utilizada no judaísmo e na Kabbalah, o Ahar Sitra, o outro lado. Porque é que dentro da Torá se fala, dentro do Zohar, ali na Torá também, se fala das nações do mundo, das nações que são inimigas. Essas nações inimigas são essas nações materiais, nações físicas, puramente materiais. E Jerusalém seria a própria terra de Israel seria uma terra mais espiritual. E o templo ainda mais espiritual. Assim como existe uma Jerusalém terrestre, há uma celeste. Sabei que no mundo que há em cima, no mundo de cima há um oceano, e acima dele um segundo oceano. O rio de fogo contorna o palácio celeste, ao qual ninguém pode ter acesso, senão o descendente da casa de Davi. E no centro de tudo está situado um santuário dos santuários. Este é o coração do universo, ele é nutrido pelo cérebro supremo com o qual é um. Eu li o Zohar, a descrição da criação de Jerusalém. O que é importante aqui, além de entender a formação, que do ponto de vista do Zohar, que do ponto de vista da Kabbalah, tem Jerusalém como centro, é que não existe apenas Jerusalém, e não existe apenas o templo que foi criado na terra. Existe uma Jerusalém celeste, os cristãos também acreditam assim, e um templo celestial. E um templo celestial. Por isso que eu comecei dizendo, toda a construção do templo precisava seguir uma planta perfeitamente fiel. Nenhum elemento ali era apenas decorativo. Ele corresponde à imagem celestial. E daqui a pouco eu vou ler que havia alguém que morava no templo. E seria a pergunta se esse alguém mora no Templo de Salomão, em São Paulo. Agora eu vou ler aqui uma matéria da revista Moracha, o Templo de Jerusalém. Não vou ler a matéria toda, vou ler apenas partes. Começa assim, edição 68, é uma revista, né? Moracha, junho de 2010. Durante 830 anos existiu em Jerusalém a Casa de Deus, ponto de ligação entre os céus e a terra. A razão da existência do templo era ajudar a ancorar a santidade no mundo material, isto é, servir de ponto focal de contato entre Deus, santidade suprema, inatingível, e o mundo material. O local escolhido por revelação profética para cumprir essa finalidade está no centro de onde a santidade é disseminada sobre o nosso mundo e todos os demais. Todos os demais. Não só o nosso mundo, mas todos os mundos. É o lugar de onde são canalizadas todas as orações, que ascendem da terra aos céus, e de onde emanam as profecias dos céus à terra. Então, por aquele ponto focal, onde o templo foi construído, as orações subiam e a profecia descia. Por isso que ensina a Kabbalah que quando o templo foi derrubado, cessou a profecia. Não há mais profecia. Pois assim como a Terra Santa é o centro espiritual do mundo, Jerusalém é o ponto focal da Terra Santa. E o templo sagrado o é de Jerusalém. Por que é que eu estou falando isso? A maioria dos judeus e rabinos no Brasil se calaram. Pouca gente falou. Mas é impossível que o templo seja construído fora da terra de Israel, fora de Jerusalém. E é muito mais do que impossível se o ponto onde o templo foi construído é o ponto mais espiritual. E Jerusalém é mais material, mas espiritual ainda. E as outras nações são consideradas cascas, Kilipot, Edom, na linguagem cabalística. Então, como você vai construir a casa do Santíssimo na terra de Edom, na terra da impureza? É muito mais do que uma blasfêmia. Teve pessoas que disseram assim para mim, volta de falar de Kabbalah, mas eu estou falando de Kabbalah. Isso é Kabbalah. Outras pessoas disseram, não, Edir Macedo não tem força para ser o anticristo. Entenda uma coisa, esta casa construída desrespeitando as leis como uma paródia da casa celestial, ela afeta todos os mundos. Não foi à toa que Edir Macedo mandou trazer, custando uma fortuna, pedras de Israel.
de Jerusalém para construir o templo. Bom, até tem um comentário aqui nessa mesma matéria. Para o judaísmo, a importância do Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, é primordial. O templo era central para o serviço religioso do povo judeu, e desde a sua construção tornara-se terminantemente proibido oferecer sacrifícios a Deus em qualquer outro lugar. Hoje, face à sua ausência, mais da metade dos mandamentos da Torá não podem ser cumpridos. Mais adiante ele comenta que o propósito do Beit HaMikdash evidentemente não era de conter o infinito, de ter Deus inteiro nele, né? Mas de servir como centro da manifestação divina na Terra. Era lá onde a Shekinah, a face feminina de Deus, o Patzuf feminino de Deus, a presença explícita de Deus, revelava-se de forma aberta. No Templo de Jerusalém não havia ocultação divina, não havia qualquer dúvida quanto à sua existência e providência. Eu entrei no Templo de Salomão e não vi Deus. E eu sei de muita gente que também não viu Deus. O templo foi até pichado na inauguração. Houveram mortes lá. Pelo menos uma pessoa morreu lá. Logo na inauguração aconteceu um acidente e derrubou o portão ali. Segundo o Talmud, durante a construção do Templo de Salomão não aconteceu nenhum acidente. A primeira casa de Deus a ser construída, que serviria como protótipo do templo sagrado, foi o Mishkan, o tabernáculo, construído no deserto, né? O propósito do tabernáculo era ser o microcosmo de toda a criação. De fato, a construção do tabernáculo pelos filhos de Israel simbolizava o próprio ato da criação divina. Veja bem, a construção do tabernáculo representava a criação divina. E o tabernáculo era um propósito do templo. O templo de Israel, o templo de Jerusalém, ele representava o universo. Um universo habitado pela atividade divina. Aonde a presença divina era incontestável. A presença divina não é incontestável, correto? Tem muita gente que não acredita. Existem muitas teorias sobre Deus. Mas dentro do templo ela era incontestável. Se a construção do templo, seguindo princípios rígidos, tem que ser esta cor, o véu tem que ter esta cor, ele precisa de um altar do holocausto, ele precisa de uma mesa para os pães, se o templo exigia esses utensílios, e o templo de Israel, o templo de Salomão, construído aqui em São Paulo, não tem os utensílios, ele é uma distorção, uma deturpação da criação. E a existência dele racha os mundos, polui os mundos superiores. Porque aqui no próprio artigo que eu estou lendo, disse que ele irradiava a presença divina não apenas do nosso mundo, mas para todos os mundos. Depois ele comenta o que eu também falei no vídeo, naquele meu vídeo sobre sacrifícios. Ele diz que quando Salomão colocou a Arca da Aliança, ele colocou exatamente sobre a Even Shetia, a pedra fundamental do universo, que é a rocha que foi jogada e de onde tudo começou. Ele comenta que o primeiro homem, Adão, foi criado no lugar onde seria erguido o grande altar, e para lá retornou após ter sido expulso do jardim do Éden. Para tentar redimir seu pecado de ter comido o fruto proibido que trouxe a impureza e o mal ao mundo, Adão construiu no lugar do grande altar, sobre o monte do templo, um altar para Deus. Foi para este mesmo local que Caim e Abel levaram suas oferendas. Destruído pelo dilúvio, o altar foi reconstruído por Noa, no mesmo lugar. Lá seu filho Shem ofereceu os primeiros sacrifícios, e lá Deus fez seu primeiro pacto com a humanidade. Nunca mais essa seria destruída por um dilúvio. A localização do altar foi revelada a Abraão durante seu último teste, o sacrifício de Isaac. Ele também reconstruiu o altar. A localização do altar foi revelada muitos anos depois ao rei Davi, para que lá construísse o primeiro templo, e foram os últimos profetas de Israel que revelaram o lugar exato para a construção do segundo templo. Então, tanto o primeiro como o segundo templo foram construídos sobre esta pedra, onde Jacó encostou sua cabeça,
onde Adão, Caim, Abel, Sete, Shem, Noé ofereceram sacrifícios. O único lugar que de onde Deus aceita sacrifícios. Qualquer altar construído e erigido então uma imagem distorcida do templo ao redor dele, para ser o altar onde Deus recebe sacrifícios, ele é uma profanação, ele é uma distorção e ele é uma obra de poderosíssima feitiçaria, magia negra, que está agora distorcendo o universo inteiro. Voltando ao Zohar, é dito que a Shekinah vivia dentro do templo, eu vou ler. Quando o templo foi destruído, a Shekinah chorou, e todas as legiões do céu choraram com ela a destruição do santuário. E a Shekinah se condoeu, dizendo: meus filhos estão no exílio, meu santuário está destruído e eu devo subir aos telhados. E voltou a dizer: ó, cidade cheia de tumulto, cidade cheia de gente, cidade triunfante, teus filhos estão mortos e teus príncipes foram arrastados em grilhões para longe, e tu deves deixar-me para que eu derrame lágrimas amargas sozinho. Então o Santíssimo tratou de consolá-la assim: que tua boca suavize tuas queixas, e que teus olhos cessem de verter lágrimas, pois a tua obra receberá sua recompensa, e teus filhos voltarão das terras dos que os destruiriam. Desde a destruição do santuário, nenhum dia passou sem sua maldição. Quer dizer, desde que o templo caiu, a terra esteve em maldição. E isso se encaixa com outros vídeos, que eu falei inclusive sobre Lam e os Old Ones. Pois enquanto a Shekinah viveu no santuário, velando como uma mãe vela por seus filhos, a bênção se propagou tanto em cima quanto embaixo. Não houve um dia sem sua bênção e sua alegria. Israel era o fundamento do mundo e todos os povos viviam do mérito de Israel. Mas desde que o santuário foi destruído e a Shekinah está com Israel no exílio, o mundo é amaldiçoado e não há júbilo, nem em cima e nem embaixo, nem no nosso mundo e nem nos mundos superiores. Porém, no dia em que o Santíssimo enviar a salvação a Israel, haverá júbilo em todos os mundos. O templo que tinha de ser construído por Deus, ele próprio, não foi ainda construído. Esperamos a construção do templo que há de ocorrer durante a época messiânica. Então, o primeiro e o segundo templo se erigirão simultaneamente, pois quando os israelitas deixaram o Egito, Deus quis edificar para si mesmo uma santa casa, a fim de vir aqui abaixo e viver entre eles. O templo teria sido obra das mãos do próprio Deus. Mas porque o povo pecou, tanto o primeiro quanto o segundo templo foram construídos por mãos humanas, e por isso não puderam perdurar. Mas no tempo do Messias, Deus ele mesmo edificará os templos. O primeiro estará oculto no mais alto dos céus, mas o segundo será visível para todo mundo. Será Jerusalém, aquela Jerusalém que há de ser edificada no fim dos dias, e ali residirá Israel. Antes de concluir, eu quero mostrar para vocês que a Igreja Universal não ignora isso que eu li. No site da Igreja Universal tem um artigo escrito por Marcelo Rangel, Jerusalém, o centro do mundo. O artigo começa dizendo: o fato de até mesmo os israelenses, como se fosse uma unanimidade, dizerem que o Templo de Salomão em São Paulo é um pedacinho de Israel no Brasil, tem um significado bem maior do que muitos imaginam. A cidade sagrada da Terra Santa não foi a sede do templo original por acaso ou por uma escolha humana. Depois ele comenta de mapas, chama Israel de o centro do mundo, que é o umbigo da Terra, centro do mundo, menciona alguns mapas antigos, né, que falam sobre isso. E no final ele termina dizendo: portanto, não é por mero acaso que muitos de várias crenças dizem que encontraram verdadeiramente Deus no Templo de Salomão paulistano. Ele é claramente um pedaço da terra que o Altíssimo escolheu para irradiar sua palavra por todo o planeta. Então eles não ignoram isso, mas não conseguem explicar como que de repente era Israel, e aí de repente a gente traz umas pedras de Israel, de Jerusalém aqui, e aqui vira Jerusalém. Observe, acompanhe o que é a verdadeira doutrina cabalística. O primeiro templo, veja bem, Deus desejava construir o templo. Seria pelas mãos de Deus. Não foi porque o povo de Israel pecou. Então ele concedeu a Salomão a construção do primeiro templo.
Segundo o Talmud, Salomão contou com o auxílio, e também o testamento de Salomão, de demônios. Principalmente o demônio Asmodeus, que mais tarde usurpou o lugar de Salomão, tomou o seu lugar e tomou o seu trono. Esse templo foi derrubado pelos babilônicos. Um segundo templo foi construído quando eles voltaram do cativeiro babilônico, mas ele não tinha a presença tão viva da Shekinah como o primeiro templo. E no livro de Ageu é mencionado que a segunda casa teria uma glória maior do que a da primeira, que era o segundo templo. Esse segundo templo foi profanado por Herodes, e antes de ser profanado por Herodes, no livro de Malaquias, o sacerdócio estava colocando ofertas defeituosas no altar. Ou seja, o próprio altar do sacrifício, que deveria espiritualizar a terra, já havia sido profanado. E esse templo foi derrubado pelos romanos, no ano 70. Então o primeiro templo foi construído com as mãos de Salomão, homens e demônios. O segundo templo foi construído pelas mãos dos homens, mas foi profanado e possuído por demônios, invadido por demônios, segundo pensa o cristianismo. E o último templo, o templo que é último, mas na verdade é o templo primeiro, a ideia primeira de Deus, na era messiânica será construído por Deus. Então o homem que se atreve a construir o templo está se fazendo passar por Deus. Ele está fingindo ser Deus dentro do templo de Deus, querendo parecer Deus. Construir o templo, que é um modelo do nosso universo, é um microcosmo do macrocosmo, corrompendo a sua planta, eliminando seus elementos e desvirtuando o seu propósito, é espalhar uma escuridão terrível sobre a terra. Construir o templo, não na terra na qual ele foi predestinado, mas em Edom, no Ahar Sitra, no outro lado, nas nações impuras, é mais do que uma blasfêmia. É construir um templo que se torna abertura para criaturas das trevas invadirem o nosso mundo. É isso, essa é a grande feitiçaria que a Igreja Universal do Reino de Deus tem praticado. Por isso é a abominação desoladora, porque viola a criação de Deus, porque traz maldição sobre aquilo que Deus criou para abençoar. Espero que vocês tenham gostado. Eu já dei uma pincelada aqui sobre o altar, né? E o nosso último vídeo sobre essa série vai mostrar se o templo de Salomão é o altar de Deus na terra. Você já viu que não é, né? Pelo que eu acabei de dizer. Mas você vai entender por quê e o que é sacrificado neste suposto altar e o mal que ele tem feito ao mundo. Muito obrigado pela audiência. Namastê.